A gente vai passar agora para o Dr. Paulo Lisboa Bittencourt. O Dr. Paulo é conhecido de todos aqui, foi nosso presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, ele é doutorado em gastroenterologia pela Universidade de São Paulo, coordenador da Unidade de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Português e também coordenador clínico de transplante de fígado da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência. Hoje também presidente do IBRAFIG, do Instituto Brasileiro de Fígado. E o Dr. Paulo vai falar para a gente sobre um tema não tão bem estabelecido e protocolado como os últimos dois, que já estão em estudo há mais tempo, mas de um tema que é bastante importante e tem sido falado nos últimos anos, que é a trombose aguda da veia porta, mas que ainda tem várias controvérsias e várias discussões sobre como lidar com isso, e muitas vezes é uma complicação, às vezes um pouco negligenciada entre os médicos que tratam esse paciente. Então, peço para o Dr. Paulo tentar se manter uns 15 minutos para a gente conseguir fazer a discussão posterior. E bem-vindo, Paulo. Fica à vontade para a sua aula. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A todos os amigos da PEF. Bem, não tem um conflito de interesse. A trombose aguda da veia porta, ela pode ocorrer em pacientes cirróticos e não cirróticos. Em não cirróticos, pacientes com fibrose avançada, ela pode ser uma ocorrência, particularmente naqueles pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, que atualmente a gente sabe que é uma condição de trombofilia adquirida, pode estar associada a tumores, mas na cirrose ela é um achado infrequente em estudos de autópsia. A frequência de trombose de veia porta em autópsia é de 1%, mas principalmente secundária a carcinoma hepatocelular ou associada a metástases hepáticas. A trombose recente não tumoral da veia porta, eu permiti mudar um pouco o título da minha apresentação, porque quando se coloca trombose aguda, muitas pessoas acreditam que a trombose seja um evento, quando agudo, de dias ou semanas. A gente sabe que trombose aguda, como é conhecida na literatura, por isso que o termo trombose recente é mais apropriado, é uma trombose que pode evoluir em 3 e 6 meses. Então, qualquer paciente com trombose que não tenha formação de hipertensão portal, evidências de cavernoma, ele pode ser considerado como portador de uma trombose aguda ou recente do sistema venoso porta. Ela pode ocorrer devido a fatores locais. Cirrose é um fator de risco que leva não só a um estado inflamatório, como também a uma estase no sistema venoso portal, e uma série de outros fatores, lesões inflamatórias abdominais ou do sistema venoso porta. Isso geralmente está responsável por 30% dos quadros de trombose de veia porta em pacientes com cirrose, e fatores de risco sistêmicos associados à trombofilia hereditária ou adquirida. Observem que na trombose de veia porta, no paciente não cirrótico, trombofilia hereditária adquirida é um fator de risco muito importante, mas isso não ocorre no paciente com cirrose hepática. Geralmente, o quadro clínico, um doente sem cirrose ou mesmo com cirrose é inesperado ausente. Dor abdominal pode ocorrer principalmente naqueles pacientes que apresentam sinais de isquemia mesentérica. E o diagnóstico é principalmente pelo ultrassom Doppler. Ele tem uma elevada acurácia para o diagnóstico de trombose recente da veia porta, porque demonstra a presença de trombo e a ausência de circulação colateral, como a gente vê aqui nesse diapositivo, no porta-hepatis. É importante também para descartar a trombose tumoral, principalmente por carcinoma hepatocelular, e principalmente outros métodos, como ressonância e tomografia, eles não são tão importantes para o diagnóstico, mas são essenciais para avaliar a extensão do processo, se acomete a veia esplênica ou a veia mesentérica superior, porque isso é muito importante para prognóstico, para a gente avaliar a conduta terapêutica, como veremos a seguir. E também corrobora ainda mais com o afastamento de neoplasia como causa da trombose de veia porta, como nós vemos aqui nesse slide. Para o paciente sem cirrose, é importante avaliarmos a causa de trombofilia adquirida hereditária. Sempre é bom ter uma consultoria com o hematologista, mas esses são alguns exames que no artigo de revisão nós levantamos para uma avaliação inicial. E no paciente sem cirrose, não está muito claro que é importante, além do tratamento da condição subjacente, a anticoagulação
para a recanalização da veia porta e impedir a obstrução extrahepática da veia porta, a trombose crônica da veia porta com hipertensão portal. Então, é importante a anticoagulação, não tem muita dúvida em relação a isso no paciente sem cirrose, tanto para a recanalização, como também para evitar a extensão do trombo para a veia mesentérica superior e para a veia esplênica. Isso é feito geralmente por anticoagulação, isso foi muito bem evidenciado por uma série de estudos retrospectivos, mas nós já temos séries prospectivas mostrando uma alta frequência de recanalização quando a veia mesentérica superior e a esplênica não estão acometidas. E outros métodos como trombólise percutânea, angioplastia ou mesmo TIPS, eles não são recomendados usualmente no paciente com trombose recente de veia porta, por falta de dados e por uma falta de demonstração de superioridade quando se compara com a anticoagulação convencional. A gente sabe que raramente ocorre recanalização espontânea, deve-se iniciar a anticoagulação com heparina de baixo peso molecular, seguida de inibidores de vitamina K. Usa-se cada vez mais anticoagulante de ação direta, mas a evidência de sua eficácia ainda não é clara na literatura, então está ausente das principais guias, o Baveno de 2015 e nessa guia recente também do American College of Gastroenterology também não se faz essa recomendação. A anticoagulação geralmente é por 6 meses, exceto se houver a trombofilia hereditária ou adquirida. E no paciente com cirrose, que é o tema principal dessa mesa, a trombose recente da veia porta é um evento frequente, é muito variável em diferentes séries, varia desde 0,6% até 16%. A gente sabe que a incidência num paciente de transplante é de 8% ao ano, então não é um evento raro no paciente com cirrose. Dados iniciais mostraram que a trombose na veia porta se associava frequentemente com sintomas, com risco maior de sangramento varicoso, isquemia mesentérica, podia levar à descompensação da doença, mas isso não é real. A gente sabe hoje em dia de séries mais recentes de que geralmente é um evento assintomático no paciente com cirrose, é frequente, a incidência cumulativa em um ano é de 5%, 3 anos 8%, 5 anos é 11%, não tem associação com trombofilia hereditária e ou adquirida, a cirrose hepática per si é o fator protrombótico subjacente e não tem associação com sintomas, na maioria dos casos, ou com descompensação de doença. E a maioria dos pacientes, quando tem uma trombose dita como parcial, não oclusiva, não todo o tronco da veia porta, esse fenômeno pode ser flutuante e evanescente. A maioria dos pacientes que tem trombose na veia porta parcial apresenta, ao longo de ultrações subsequentes, muitas vezes a resolução do quadro. O problema é o paciente em lista de transplante. Séries iniciais mostraram uma queda exponencial na sobrevida daqueles receptores que foram ao transplante com trombose de veia porta, principalmente se a trombose era oclusiva, acometia todo o tronco da veia porta. Isso mudou nas últimas séries, mostrando que existe um impacto na mortalidade, mas que não é tão grande assim. Tá? Essa série mostra um impacto na sobrevida sem trombose 95%, com trombose de apenas 91%. O principal no que se refere ao transplante é a necessidade de revascularização, de anastomose não convencional, tá? no sistema venoso porta, porque isso aumenta o tempo do transplante e aumenta o risco de complicações. Mas se houver a possibilidade de se fazer uma trombectomia intraoperatória e uma anastomose, digamos, primária, sem nenhum tipo de reconstrução vascular, a sobrevida do paciente com trombose de veia porta é muito semelhante ao paciente sem trombose no pós-operatório imediato do transplante. Ocorrendo essa questão, se indica sempre o rastreamento da trombose de veia porta em todo paciente em lista de transplante e se considera a anticoagulação nesses pacientes com trombose completa do tronco da veia porta ou progressiva, visando facilitar o transplante e diminuir sua mortalidade. A anticoagulação ela deve ser mantida para prevenir retrombose até o transplante.
Um cenário muito mais controverso é a anticoagulação no paciente cirrótico sem elegibilidade para transplante. Tá? Ela pode ser considerada em pacientes com trombofilia hereditária ou adquirida, que é muito raro, ou entérica ou pré-esplênica. No entanto, deve-se avaliar nesses pacientes risco-benefício, principalmente da segurança do uso de anticoagulantes. A gente vai ver adiante que sangramento não é infrequente com qualquer agente anticoagulante, principalmente diante da presença de plaquetopenia ou encefalopatia hepática com risco de quedas. E a anticoagulação, que é tem mais dados na literatura, eu trago uma meta-análise para você, são com heparina seguida de inibidores de vitamina K, varfarina, que mostrou nessa meta-análise uma recanalização completa da veia porta muito superior àqueles pacientes que não usaram anticoagulação, uma redução na progressão da trombose de veia porta e uma redução, inclusive, na probabilidade de sangramento varicoso, provavelmente por uma melhora na hipertensão portal. Atualmente, com os anticoagulantes de ação direta, existem dados que mostram que o risco de sangramento com esses agentes é muito semelhante aos pacientes que empregam a longo prazo ou no período de 6 meses a varfarina. No entanto, há uma restrição no seu uso nos pacientes onde ele poderia ser mais útil, que são aqueles pacientes com cirrose hepática tipo B e C, com NR largado, indivíduos que têm uma monitorização mais dificultada da janela terapêutica do uso da varfarina conforme o NR. Um estudo muito recente, publicado no ano passado, mostrou que não existe uma diferença no risco de sangramento no paciente que usa anticoagulantes de ação direta, que eu vou chamar aqui de DOACs, de acordo com a gravidade da cirrose estimada pela classificação de Child-Pugh, Child A, B e C. No entanto, o sangramento no período de uso mediano de cerca de 6 meses não foi desprezível. Foi semelhante ao observado nos pacientes em uso de varfarina, mas foi de 21%. E observe que o sangramento principal não foi sangramento digestivo alto varicoso. Foi mais sangramento não varicoso, peritoneal e retroperitoneal e outros tipos de sangramento, mostrando que a gente tem que ter muita avaliação muito criteriosa do uso de anticoagulação nesses pacientes cirróticos com trombose de veia porta. A trombose de veia porta, então, para finalizar, recente na cirrose, ela está indicada a anticoagulação, tá? Em pacientes selecionados, particularmente naqueles em lista de transplante de fígado, visando facilitar o transplante e reduzir sua mortalidade. Deve-se sempre realizar uma profilaxia de sangramento varicoso antes da introdução. Não precisa ser ligadura elástica. Essa última guia da Sociedade Norte-Americana, inclusive, recomenda mais o uso de beta-bloqueador não seletivo para profilaxia primária do que ligadura elástica nesses pacientes. O uso de antagonista de vitamina K ele é efetivo nesses pacientes, e os dados ainda sobre anticoagulantes de ação direta são muito escassos nos pacientes com trombose de veia porta na cirrose para corroborar uma recomendação. Lembrando-se que na trombose de veia porta recente, em que haja congestão ou isquemia mesentérica, não existe uma segurança no seu uso, porque sua absorção pode ser errática. E na ausência de um agente que leve sua reversão disponível no centro, o transplante pode ser dificultado, porque são agentes que podem aumentar o sangramento, e a gente sabe que não existe a disponibilidade de muitos centros de agentes que revertam a anticoagulação dessas drogas de ação direta.